Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, 35, versículos do 35 ao 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, aquilo que o Santo Evangelho de hoje quer nos falar, de que forma que a palavra de Cristo pode tocar os nossos corações. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós temos essa narrativa emblemática de que Jesus, como nós vimos no Evangelho de ontem, ele estava na barca, porque a multidão era muito grande. Então as pessoas se amontoaram na praia e Jesus ficou na barca para lhes falar. E eis que agora Jesus chama os discípulos para ir para outra margem, para ir para o outro lado do mar da Galileia. E eles se despedem, mas eis que Jesus, como já estava na barca, eles só vão. E a narrativa do Evangelho fala que Jesus estava no fundo da barca, deitado sobre um travesseiro, dormindo. Mas eis que eles, os discípulos todos, aquela barca no meio do mar, ela sofre uma grande ventania, ela sofre uma grande tribulação. Os ventos jogam a barca de um lado para o outro e ela começa a se encher. Os discípulos, então, desesperados, com medo de naufragarem, vão acordar Jesus. Jesus que estava dormindo. E eles fazem uma pergunta: se Jesus não se importa com o que está acontecendo. E Jesus, levantando-se, repreende o mar e o vento. E no mesmo instante, torna-se uma calmaria. Aquilo que era tribulação, a palavra de Jesus com o poder, repreendendo os ventos e as ondas dos mares, se torna uma calmaria. Então Jesus faz uma pergunta muito profunda para os seus discípulos: Por que sois medrosos? E se ainda não teriam fé no Cristo Jesus? Meus irmãos, meditando essa passagem do Evangelho, ela nos coloca na nossa vida, ela nos traz a realidade da nossa vida. Nós somos uma barca no meio desse oceano que é esse mundo. E Jesus navega conosco. Ele está do nosso lado. Jesus não está acordado muitas vezes. Muitas vezes parece que o Cristo não se importa com a nossa vida. Muitas vezes parece que o Cristo está dormindo na nossa vida. E no meio da tribulação, das dores, do sofrimento desse mundo, nós achamos isso. Nós temos medo. Por quê? Porque a nossa fé é pequena. Nós não confiamos que o Cristo verdadeiramente está conosco e que o Cristo jamais, jamais, jamais deixaria
que a barca da nossa vida perecesse. Nós, sim, devemos enfrentar a calmaria, as tribulações, as dores e os sofrimentos desse mundo com fé, com confiança, porque sabemos que Cristo está conosco, nos fortalecendo, mesmo que não vejamos Ele. Imagina os discípulos, tinham Cristo do lado. Cristo estava ali e eles assim mesmo tiveram medo. Meu irmão, a palavra quer lhe falar. Eu não sei qual é a sua dor, não sei qual é o seu sofrimento, qual é a sua angústia que esse mundo de trevas quer colocar no seu coração ou coloca no seu coração. Não tenha medo. Tenha fé em Cristo Jesus, porque Ele pode livrar você de todas as dores, todo o sofrimento e todas as tribulações desse mundo. Confie em Cristo Jesus, entregue sua vida verdadeiramente para Ele e nós veremos que Ele irá repreender as tribulações desse mundo e transformar a sua vida numa calmaria. Mas para isso, abra verdadeiramente seu coração, confie, tenha fé nesse Cristo que nunca dorme. Ele está sempre vigilante, sempre olhando por você, sempre cuidando de você. Ele conhece qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento. Clame por esse Cristo. Ele está do seu lado, esperando você chamar. Ele jamais, jamais deixará que você pereça perante as trevas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.